Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Almeida. Hoje eu vou explicar para vocês algumas funções do colar eletrônico. Aconteceu uma situação aí com um amigo, ele fez alguns testes no colar eletrônico, ele colocou no pescoço dele e ele estava usando um colar que não era muito bom. E aí ele teve uma experiência muito ruim e conversando com ele sobre isso, eu expliquei que o colar eletrônico ele é utilizado para fazer estímulos. A ideia do colar eletrônico é que o treino seja bom e não judiar do cão, tá? E o colar que ele estava, infelizmente, ele fazia isso e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente, pessoal, isso aqui é um equipamento que tem anos de pesquisa e investimento para ser um equipamento seguro, tá? E tranquilo para o cão. Quando nós compramos um equipamento que é muito barato, nós temos algumas funções e recursos a menos, nós já sabemos disso, né? Esse carinha aqui, ele tem 100 níveis de intensidade e várias programações de utilização. E um diferencial dele, os níveis dele, 1, 2, 3, eles são bem sensíveis, bem discretos na alteração de nível. Se vocês observarem aqui no controle, ó, eu vou arrastando para cima e ele vai subindo, certo? Beleza. E aí o que acontece? Eu tenho nessa ferramenta várias funções que eu posso utilizar de várias formas. Uma delas é o sonoro, ó. Geralmente eu uso isso para treinar o cão utilizando como um clicker. Então ele faz o que eu preciso, eu marco o comportamento do cão e pago ele. Eu tenho a função vibra. Geralmente é utilizado para fazer alguma correção, algum susto, chamar a atenção do cão, tá? Algum susto que eu digo é numa marcação de comportamento, mas após isso entrar em funcionamento, o cão é premiado e eu já vou explicar para vocês essa parte. E eu tenho a parte que todo mundo fala e fala mal, que é o eletrônico. Então eu aciono o botão, vocês notam que a luzinha acende aqui, isso quer dizer que ele está no eletrônico. O eletrônico, ele não é choque, pessoal, ele é um pulso eletroestático exatamente igual o da fisioterapia. Aqueles aparelhos que as pessoas colocavam na barriga para fazer exercício. E normalmente a forma de utilização é prazerosa para o indivíduo que está utilizando, tá? Esta é, mais uma vez, a ideia do equipamento, é ter uma comunicação que seja estimulante para o cão, tá certo? E como funciona isso aqui? Como eu uso, quando eu uso, por que eu uso, por que eu não uso? O colar eletrônico, pessoal, ele precisa, como qualquer outra ferramenta de treinamento, ser apresentada de uma forma correta, tá? E o que é a apresentação correta? Tudo que eu vou fazer com o meu cão, que é prazeroso, eu apresento a ferramenta. Então eu ponho o colar eletrônico no cão, libero a comida do cão, retiro o colar. Ponho o colar eletrônico no cão, levo para passear. Quando eu volto, eu retiro o colar. Tudo que acontece quando ele vê esse equipamento é prazeroso. Quando eu começo a utilização? Primeiro eu preciso saber qual é a sensibilidade desse cão, onde ele vai sentir o estímulo ou não. Então eu vou posicionar o equipamento no cão, eu vou colocar no 1 e vou apertar o estímulo eletroestático aqui. Apertei o botão, não fez nada? Não tem problema, eu vou para o 2. Apertei, nada, eu vou para o 3. Normalmente quando funciona, o cão ele mexe um pouco a cabeça, ele procura o que está acontecendo e nessa hora imediatamente eu dou um prêmio para o cão. E eu já achei o número do cão, número 3. Tem cães que a sensibilidade deles é menor, né? Então ele sente o colar com um número mais alto e os cães que são mais sensíveis um pouco mais baixos, tá? Geralmente um cão começa a sentir o estímulo a partir de 5, 6, 7. Um humano testando isso aqui é 12, 14, 16, depende do humano que está utilizando. E aí, pessoal, é assim, eu aciono, pago o cachorro, aciono, pago o cachorro, aciono, pago o cachorro. Então ele entende que sempre que isso aqui entrar em funcionamento, para ele vai ser bom, ele vai ganhar alguma coisa. Primeiro, eu vou criar um gesto com o prêmio na mão. Então eu crio o gesto e o cachorro entra no comportamento. Eu uso um clicker, pago o cachorro. Repito o procedimento, ele entrou no comportamento, eu clico, pago o cachorro. E faço várias vezes, tá certo? Beleza. O cão já entendeu o meu gesto.
E aí eu ponho um comando de voz antes do gesto. Então eu falo junto, o cão não sabe o que é, eu faço o gesto, ele fala, eu sei o que é isso. Aí ele vem, entra no comportamento, eu pago ele. Beleza? Beleza. Tem outros processos de treinamento que a gente precisa incluir nesse tempo, mas eu vou resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? E aí todo esse processo feito, meu cão sabe o que é o comando junto. Então, o que eu faço agora? Eu uso o colar eletrônico e agora eu vou começar a dar algumas informações diferentes para vocês. Como uma punição positiva, tá? O que é uma punição positiva? A punição positiva é algo que eu acrescento que para aquele indivíduo pode ser ou é aversivo ou desconfortável, tá? Então depende de cada indivíduo. A punição, o desconforto, como isso vai funcionar. Por que é uma punição? Porque quando eu uso esse colar, eu já tenho que ter treinado o que eu preciso do meu cão. Então todo ato dele, que não seja aquele que eu pedi, ele gera uma punição. Então, por exemplo, se eu falar junto e o meu cão olha para o lado, quando eu acionar o controle, ele vai falar o que eu preciso fazer para me livrar do desconforto. O André falou junto, aí ele vem para o comando junto, quando ele finaliza o exercício, eu retiro o desconforto, premio o cachorro. E aí nós temos 3 coisinhas funcionando. Dificilmente vocês vão ouvir falar sobre isso, porque hoje nós vivemos numa década que está bem complicada e tudo é reforçado, mas para os cães nem sempre funciona e nós usamos embasamento científico na aplicação das técnicas, tá? E aí é que chega esses pontos que eu queria falar para vocês. Quando eu aciono o colar, ele é uma punição positiva. Quando eu retiro o desconforto do colar, ele é um reforço negativo. E quando eu premio o cão com biscoito, bolinha, carinho, é um reforço positivo. E como isso funciona no treinamento, pessoal? Normalmente é assim. Nós temos que saber o que é cada coisa, tá? Então, para o treinamento de cães, nós usamos reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa, tá? Os 2 reforçadores, eles tendem a fazer aumento de frequência de comportamento e os 2 punidores, eles tendem a fazer a diminuição da frequência de um comportamento, tá certo? E como isso é usado na prática? Normalmente, como eu falei, depende de cada indivíduo, porque o que é punição para um pode não ser para outro e o que reforça o comportamento de um pode não reforçar o do outro, tá certo? E aí, pessoal, é assim, eu pego o colar, vou fazer o treino do cão. Quando eu uso o colar? Eu uso o colar quando o meu cão já sabe exatamente o que ele tem que fazer. E o colar vai colocar responsabilidade. Por quê? Porque ele funciona a 800 metros de distância. Então, eu acionando o botão, o cão esteja onde ele estiver nessa distância, vai funcionar. E ele sabe o que ele precisa fazer para desligar o desconforto. Certo? E quando eu não uso o colar? Quando o cão não sabe o que eu quero dele. Normalmente, nessa situação, o indivíduo entra em desamparo aprendido. Ele trava completamente. Se eu falo para o meu cão, deita, e não ensinei o deita, e coloco um desconforto, ele vai falar, o que é isso? Ou ele trava, ou ele foge. E se ele foge e eu aumento o desconforto, eu estou prejudicando, eu estou judiando do cão. E assim essa ferramenta foi apresentada para todo mundo. Acharam uma ferramenta mágica que vai fazer o seu cão parar de fugir quando abre o portão, que vai parar de pular nas pessoas. É só colocar isso aqui no pescoço dele, quando ele pular você aperta. E aí o problema está feito, o cachorro sofre e as coisas ficam bem complicadas. Tá? Então, mais uma vez, pessoal, tem que entender de reforçador e punidor de comportamento, tem que conhecer a ferramenta que você tem na mão, tem que saber qual é a sensibilidade do indivíduo para a utilização do colar eletrônico, certo? Lembrando que a forma correta de utilização do equipamento é um reforço. Então, por exemplo, o meu cão saiu de perto de mim, eu não vou punir ele porque ele saiu. Eu vou dar a ele um comando que ele já sabe para retornar e vou acionar caso ele não cumpra esse papel, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Na parte de punição de comportamento, o colar também pode ser usado para algumas situações, mas é importante que o equipamento seja apresentado para o cão de uma forma positiva também, porque senão ele vai entender que o que acontece de negativo é sempre que ele está usando o colar.
Eu trabalhei recentemente caso de mãe e filha que brigavam muito, elas estavam se matando dentro de um apartamento, tinham que ficar separadas porque brigavam demais. Eu conversei com a cliente, expliquei da ferramenta, ela topou, nós colocamos o colar eletrônico. Em menos de uma semana, as brigas já tinham diminuído quase 100%. Em um mês de treinamento, já não usava mais, não tinha briga. E elas estavam brigando já há muito tempo, e era feio, estavam se machucando. Eu expliquei para ela que no caso dela, o cão teria que ser desconfortado acima do limite de treinamento para estímulo. Teria que ser mesmo uma punição. Eu vou mostrar para vocês como funciona isso agora, tá? Vocês não vão conseguir ver muita coisa devido a eu estar usando o colar, né? Vocês teriam que estar utilizando um colar para vocês saberem como ele funciona. Então, pessoal, é assim, ó, eu coloquei aqui no braço para que vocês vejam a musculatura do braço e o que acontece. Quando eu aciono o colar, normalmente ele vai causar um formigamento aqui. É desconfortável porque fica coçando, ele formiga mesmo, tá? Eu já testei no meu braço, então eu vou começar aqui, ó, no 13. Tá? Ó, já incomoda. Ele fica dando uma coçada, não chega a doer. Mas eu vou subir mais e vocês podem notar que eu estou acionando porque a luz dele está acesa, tá certo? Eu vou subir um pouco mais, ó, 20. Agora, ele está aqui na musculatura do braço, eu sinto ele percorrer toda essa parte aqui, ó. Ele para aqui, na verdade, ó. Aqui ele foi só na primeira, depois ele para aqui. Ah, e uma coisa legal, ó. Eu estava acionando o botão enquanto eu explicava para vocês, e vocês vão notar que ele desliga sozinho, tá? Isso é um dispositivo de segurança do bom equipamento, tá certo? Ó. Já vai parar. Parou e eu continuo com o botão apertado. Tá vendo? E aí, pessoal, vamos mais. Vamos 30. Agora já fica desconfortável para mim também. Ó, tá bem desconfortável, tá? Eu sinto ele até aqui. E aqui ele faz um formigamento muito forte. Vamos subir mais. 40. Ah, ó, vocês notaram a minha mão? A musculatura, ela contrai, tá? E o que acontece, pessoal? Quando o equipamento é um equipamento ruim, a sensibilidade dele é muito ruim. Então no 1 é como se eu estivesse usando o 15. E a sensibilidade do meu cão é 6, automaticamente esse cão sofre e vai gritar mesmo. Vamos de novo aqui no colar, ó. Parado, minha mão tá tranquila, tá no 40, ó. Ah. É muito desconfortável, pessoal. Não chega a doer, tá? A gente acostuma, mas é bem ruim. 50. Ah. Olha a repuxada que dá na mão. Vê se vocês conseguem ver a musculatura aqui, ó. Ela contrai, ó. Mas eu consigo suportar, tá vendo? Ó, de início eu não consigo mexer a mão toda, porque ela está na musculatura. E quando está no pescoço do cão, acontece a mesma coisa. Então quando aperta, ela contrai a musculatura. Sabe quando você dorme errado e acorda com torcicolo, você não consegue movimentar? É quase isso que vai acontecer. Eu vou subir um pouco mais, tá? Eu nunca coloquei no meu braço nesse nível, porque o negócio é chato, mas eu vou pôr no 60. Vamos ver o que acontece. Ah. Olha a musculatura aqui. Vocês notam? É muito desconfortável, mas ele não é para ser usado desse jeito, pessoal. Ele é para ser usado com uma intensidade baixa. As pessoas que não sabem utilizar o equipamento começam a fazer o uso dele de uma forma errada. Ó, eu fiquei com o braço um pouquinho marcado aqui, porque eu coloquei ele bem fixo no braço para não sair da posição. Mas ó, tudo funciona normalmente. Esse equipamento aqui, ele não faz como uma corrente elétrica de tomada. Se você toma um choque de corrente elétrica é uma coisa. Esse equipamento aqui, ele vai causar o desconforto na musculatura que ele pega. Então, como ele pegou aqui, ele desconforta toda essa parte. Se eu colocasse aqui, ele desconfortaria a outra parte.
tá? No pescoço, a mesma coisa. Então, o que acontece, pessoal? Lembrando, para eu fazer o uso desse equipamento, eu tenho que estar muito familiarizado com o equipamento. E com relação às funções dele, como eu falei para vocês, esse colar aqui, ele tem função sonoro, vibra, tem a função de eletrônico e ele tem algumas funções. Normalmente no uso do dia a dia, eu não olho o número, eu olho o cão, porque o que eu foco é o comportamento do indivíduo. Então eu tenho aqui uma função I, que está configurada. Na função I, eu coloco para cima e o colar imediatamente começa a funcionar. Quando o cão entra no comportamento que eu quero, eu posso apertar qualquer botão que ele vai interromper o estímulo eletrônico e eu posso premiar o cão. Então, por isso, eu trabalho o cão utilizando o colar eletrônico como o clicker no sonoro, porque se em determinado momento eu estou utilizando aqui e ele entra no comportamento que eu quero, eu aperto, ele já entra no sonoro. Então eu vou novamente ativar, coloco o estímulo, chegou onde eu preciso, apertei 3 vezes, ele desligou na primeira, nas outras 2 eu marquei o comportamento do cão e prêmio. E aqui eu não me importo se está no 5, no 10, no 15, no 20, eu sei que está muito alto quando o indivíduo não sabe o que fazer ou ele foca na posição que está o colar, e aí eu sei que passou do limite. Eu tenho alguns vídeos aí no canal utilizando o colar e vocês vão ver que os cães utilizam de uma forma muito prazerosa. E eu também tenho utilizando para fazer correção de comportamento, que eu uso nas casas onde é necessário devido à agressividade. Por que eu uso? Pessoal, é importante vocês saberem que para fazer alteração de um comportamento, você tem que focar naquele comportamento. Então, uma punição, ela é para punir comportamento, não indivíduo. O meu cão pulou, eu vou punir o meu cão porque ele pulou? Não, eu vou punir o pulo. Ele não pulou, eu premio, tá certo? O meu cão briga. O cão entrou no comportamento da briga, eu entro com a punição. O cão parou, eu paro imediatamente. Tá certo? Não existe castigo para cachorro. Seu cão não entende. Ah, ele bagunçou, você prende ele e deixa ele meia hora preso. Errado. Se ele ficou meia hora preso, você perdeu meia hora que você poderia utilizar para estimular a forma correta. E se ele errar, para marcar novamente o comportamento errado do cão. Então você diminuiu as chances desse indivíduo de aprender. Tá certo? É muito importante vocês saberem que o colar eletrônico, ele vai fazer mal para o cão se o humano que está utilizando o colar eletrônico não souber usar a ferramenta. Entendeu? É a mesma coisa que um colar eletrônico, o peitoral, a coleira. Eu estava passeando com um cão essa semana e ele puxa tanto que ele ficou engasgando de peitoral. E o pessoal reclama da coleira e do enforcador e falam bem do peitoral. Mas acontece a mesma coisa, porque o comportamento está lá. Tá? Então, pessoal, colar eletrônico, ele não é para qualquer pessoa, mas ele é para qualquer cão. Você pode usar com um cão jovem, um cão mais velho, um cão filhote. Todos eles aprendem utilizando a ferramenta da forma correta. E lembrando, é um conjunto de informação, certo? É muito importante você saber a hora de aplicar um reforçador de comportamento e um punidor de comportamento. Hoje eu queria trazer para vocês somente a informação sobre essa ferramenta aqui, que é uma das melhores, é a melhor ferramenta para treinamento de cães, mas ela é muito mal vista porque as pessoas não conhecem e não sabem utilizar a ferramenta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa comentário aqui que eu entro nos comentários e respondo um a um aí, tá bom? Obrigado!